Olá, boa tarde aos alunos do terceiro ano, aos pais. O nosso encontro de hoje é para juntos realizarmos as correções da semana 3 do PET, do terceiro ano, componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Abram comigo o seu material para que juntos possamos realizar as correções. Gostaria que você acompanhasse atentamente para que você possa realizar a correção das suas respostas. Correção dos PET, semana 3, terceiro ano, componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Atividades. Número 1. O que é um discurso? Pesquise no dicionário com a ajuda de um adulto e registre o conceito que define melhor a palavra de acordo com a atividade proposta. Então, o conceito que eu pesquisei está no dicionário online de português. E o conceito é exposição de ideias, proferida em público, feita de improviso ou antecipadamente escrita com esse propósito. Oração, fala. Se você pesquisou em outro dicionário, onde a sua resposta está escrita com outras palavras, mas que traz o mesmo sentido para a definição da palavra discurso, está correto. 2. Leia o texto. Se precisar, peça um adulto para auxiliar na leitura. Depois responda oralmente as perguntas que esse adulto irá lhe fazer de acordo com as orientações dessa atividade. Título do texto: O Lobo e o Cordeiro. O lobo estava bebendo água no riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para lá. Logo, eu não posso estar sujando sua água. Não me responda, tornou o lobo furioso. Há 6 meses, seu pai me fez a mesma coisa. Há 6 meses, eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto, replicou o lobo. Como é que posso ter estragado seu pasto se nem dentes eu tenho? O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o devorou. Aqui embaixo, nós temos a ilustração da história. 3. Complete o quadro nomeando os sinais de pontuação e descrevendo a função de cada um. Vamos retomar esse conceito? O primeiro sinal de pontuação é o ponto final. Ele tem a função de concluir uma ideia. O segundo sinal de pontuação é a vírgula. Ela marca as pausas da leitura, né? Ela ordena a leitura, de modo que a leitura faça sentido. O terceiro sinal é o ponto de interrogação. O objetivo e a função é fazer pergunta. Se lemos uma frase com ponto de interrogação, temos que ler fazendo uma pergunta. O próximo é os 2 pontos, ele introduz uma informação. E o último é o travessão, que indica a sua função é indicar a mudança de interlocutor, né, daqueles personagens, daqueles que estão envolvidos em um diálogo, em uma conversa. 4. Como ficaria esse trecho da fábula se ele fosse escrito em discurso indireto? Faça a reescrita através dessa atividade ou em uma folha à parte e anexo. O que é discurso direto e o que é discurso indireto? O discurso direto é quando o próprio personagem fala e o texto ele está em discurso direto. Observe para você ver. Nós temos o título Lobo e o Cordeiro e a fala do narrador. Um lobo estava bebendo água no riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro. Até aqui nós temos a fala do narrador. Aí tem 2 pontos indicando que agora vai iniciar a fala de um personagem, que é o lobo, indicado pelo narrador. Aí nós temos o travessão. Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Então esse aqui é o próprio lobo que está falando. Não é mais o narrador, é o próprio lobo. Por que nós sabemos? Por causa do travessão.
Nós sabemos que é a fala do personagem, não é? Tem os 2 pontos, depois a fala do narrador e o travessão indicando a fala do lobo. Aí tem outro travessão. Como sujar? Aí já é a resposta do cordeiro. A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando sua água. Então, mais uma vez, o travessão indicando a continuação da fala do cordeiro. Então, o discurso direto é quando o próprio personagem fala. O personagem ele tem voz própria no texto. Agora, o discurso indireto é quando o narrador ele diz a fala do personagem. E não tem nem os 2 pontos, nem o travessão. Não é? Segue o texto com a fala do narrador. Então, nós temos que transformar esse discurso, esse pedaço aqui do texto, que é um discurso direto, em discurso indireto. Então, vamos lá? Vamos reescrever? Vai ficar assim, ó. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água no riacho. Vai permanecer a mesma coisa. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: ao invés de ter os 2 pontos, travessão com a fala do lobo, o narrador que vai falar, que vai dizer a fala do lobo. Então você continua, não coloque nem os 2 pontos, nem travessão. Então o lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que era ousadia vir sujar a água que ele estava bebendo. O narrador continua falando agora a fala do cordeiro. O cordeiro respondeu que a água corria do lado do lobo para o seu lado. Logo, ele não poderia estar sujando a água do lobo. Então, o discurso indireto fica dessa forma. O narrador fala o tempo todo. A sua fala de narrador e também a fala dos personagens. Vamos agora passar para as atividades de matemática? Vamos lá. Número 1. Qual animal você acha que é maior? Nós temos a girafa e nós temos o elefante. Qual animal que é maior? Se nós formos olhar a altura, o animal maior é a girafa, não é? Ela é mais alta que o elefante. Mas se nós formos olhar a massa corporal, não é, o peso, o elefante ele é maior do que a girafa. Número 2. Medir é comparar grandezas da mesma espécie. No caso da atividade 1, não está especificado a qual grandeza se refere a pergunta. Por isso que nós sugerimos 2 possibilidades, não é? A altura e o peso. E você, qual grandeza considerou para comparar medidas entre a girafa e o elefante? Né, nós consideramos as 2. Na altura, medidas em metros, a girafa é maior do que o elefante. Na massa corporal, no peso, medidas em quilograma, o elefante é maior do que a girafa. Algumas informações podem te ajudar a decidir. Leia com atenção. Um elefante pode chegar a pesar entre 4.000 e 7.000 quilos e pode chegar a medir 3,5 metros de altura e 7 metros de comprimento. A girafa pesa, em média, 500 quilos. Então, na massa, no peso, ela tem um peso menor do que o do elefante e pode alcançar 5,3 metros de altura. Na altura, ela é maior do que o elefante, igual nós chegamos a essa conclusão inicialmente, dos quais boa parte é devido ao comprimento do pescoço, não é? Ela é mais alta do que o elefante por causa do comprimento do pescoço. Após responder oralmente as questões abaixo, registre as respostas às questões em uma folha à parte, anexe ou atrás dessa página. Então, vamos lá, vamos responder. Letra A, você sabe o que é medir e qual o critério que utilizamos para isso? Aqui está especificando, olha, no número 2, medir é comparar a grandeza da mesma espécie. Então, na letra A, você vai colocar
Medir é comparar grandezas da mesma espécie, não é? É quando nós comparamos metro com metro, quando nós comparamos quilograma com quilograma, não é? B. Podemos comparar massa com altura? Não, porque massa e altura são grandezas diferentes, nós não podemos comparar. Porque medir é comparar grandezas da mesma espécie, não é? E massa e altura não são grandezas da mesma espécie, são grandezas diferentes. Então, nós não podemos comparar massa com altura. C. E eu posso comparar a altura do elefante com a altura da girafa? Por quê? Se eu comparar as alturas deles, qual será o maior? Sim, eu posso comparar a altura do elefante com a girafa? A resposta é sim. Por quê? Porque as grandezas são da mesma espécie, não é? A altura com a altura são grandezas iguais. Se eu comparar as alturas deles, qual será o maior? A girafa será maior. Nós vimos aqui, olha. A girafa, ela pode alcançar 5,3 metros de altura, enquanto o elefante, 3,5 metros de altura. Então, a girafa será maior. E D. E ao comparar o quanto cada um tem de massa, qual será o maior? Agora, se eu olhar a massa, o elefante seria o maior, ao comparar o quanto cada um tem de massa. Por quê? Porque a massa corporal representa o peso aqui, a medida do quilograma. Então, o elefante tem entre 4.000 ou 4 toneladas e 7.000 quilos, ou 7 toneladas, enquanto a girafa pesa em média só 500 quilos. Então, o elefante, ele seria o mais pesado, não é? Ele seria o maior. Espero que você tenha realizado a correção com cuidado. E esse encontro de hoje, nós estamos finalizando com a correção da semana 3. No próximo encontro, estaremos realizando as correções da semana 4. Um forte abraço e fiquem com Deus.